É um conceito hoje muito aplicado no budismo, o Zen budismo, uma coisa que está muito em alta, né? Falar sobre a lei da impermanência. Você vai falar, tá, mas vamos falar sobre a lei da impermanência, sobre budismo numa casa espírita, mas para a gente ver como tudo está ligado, né? Tudo tem um porquê. Né? Não existe verdade absoluta e as verdades se conversam entre si. Né? Não existe bandeira espiritual, bandeira religiosa lá no plano espiritual. Né? Não tem separação, você é isso, você é aquilo, não. Existe aqui a classificação por energias. Você é uma pessoa boa, você vai para determinado lugar. Se você não é tão legal, talvez você vá para outro. Então nós não somos separados por bandeira religiosa. Nós, homens, ainda que precisamos da religião ainda para nos orientar. Né? Às vezes a gente não fala a mesma língua, mas a gente, a princípio, está cultuando a mesma coisa. Né? Então, assim, ó, como eu disse, a lei da impermanência é um conceito muito ainda difundido no Zen budismo. Mas se a gente olhar os conceitos aqui que eles estão falando, se eu ligar, funciona. Não vai falar nada de diferente do que a gente fala aqui na casa espírita. Olha lá. Nada do universo perdura para sempre. Tudo se transforma continuamente e caminha para a própria dissolução. Então, tudo que hoje existe um dia vai acabar. Inclusive nós. Né? Inclusive nós no conceito de que não como espíritos, né? Porque o espírito é eterno, mas a matéria a gente sabe que é perecível. O tempo que a gente tem de validade a gente não sabe. A gente já nasce com um prazo determinado de validade, só que a gente ainda não sabe. Parece meio mórbido falar disso, né? Mas a gente tem que estar o tempo todo preparado para um dia partir. Né? Com a malinha pronta. Para um dia ir embora. A gente não deve se apegar às coisas, pois tudo é temporário, o apego gerará inevitavelmente sofrimento, pois nada perdura. Essa impermanência possibilita a renovação do universo, que pensa, se tudo ficasse na mesmice, a gente ia ser a mesmice sempre, né? Então, assim, ó, tá vendo? Não está falando nada de diferente daquilo que a gente fala aqui. Né? Então, nossa vida é o quê? Uma sucessão de acontecimentos que são finitos. Né? Não há nada fixo nem permanente na nossa vida, tudo é transitório. Falar às vezes disso pra gente é complicado, porque a gente quer viver o tempo todo momentos de felicidade. Se o momento for feliz, eu quero ficar ali imerso nisso para sempre. Se o negócio não tá tão legal, eu quero que acabe logo. Né? Mas se o negócio está bom, eu quero que aquilo perdure, que fique para sempre. Mas não vai durar para sempre. Né? E você curtir esse momento que não vai durar para sempre de forma consciente, às vezes nem sempre é tão legal e nem tão fácil para a gente. Né? Porque assim, ó, a gente não entende, a gente se rebela, a gente bate o pé. Quantas vezes eu já, na condição de ouvinte de alguma palestra, escutei um palestrante falar que nós somos crianças espirituais e eu ficava pensando, crianças espirituais, só se for ele. Mas aí a gente fica pensando assim, não é porque a gente tem conhecimento espiritual. E conhecimento espiritual, eu estou dizendo assim, você leu um livro, você sabe alguma coisa, que você é esclarecido, porque não é. O esclarecimento é o quê? Quando acontece alguma coisa que não vai de encontro com aquilo que você quer, aí você faz o quê? Você bate o pé, você se rebela, você sabe? E a gente ainda é assim, criança espiritual. Cada um aí dentro dos seus quereres, né? Porque o que me pega não pega o Marcelo, mas que de repente pega lá a Tuane, que pega lá, sabe? Cada um tem o seu querer, por isso que nós estamos aqui. Para resolver ainda essas pendências, essas arestas que a gente ainda deixou aí durante as nossas vidas, né? Então, assim, esse momento de impermanência quer dizer o quê? Que ó, cada um de vocês que está aqui sentadinho, me escutando, que está aí debaixo do cobertor em casa me ouvindo, tá passando por uma mesma experiência, certo? Tá aqui escutando o que eu estou falando. Mas ninguém vai vivenciar igual. Porque cada um vai absorver conforme o quê? A consciência que cada um tem. E a consciência que cada um tem não vai separar quem é melhor, quem é pior. Não. Vai separar de acordo com o que eu estou vivendo, com as experiências que eu estou tendo, com as perspectivas que eu quero da minha vida, com aquilo que eu quero para mim, com aquilo que eu já escutei, com aquilo que eu já entendi. Tá vendo como tem uma série de nuances dentro de cada um de nós que faz com que tudo seja eternamente permanente? Sabe? Então, assim, gente, quando a gente fala de impermanência, a gente vai dizer assim que eu fiz essa palestra faz mais ou menos uns 15 dias lá na nossa casa em São João Batista. Eu falei para eles assim, ó, se eu lembrar eu vou ir com a mesma roupa, mas lá tava calor naquela época, hoje já não tá tanto, né? Então não deu para vir com a mesma roupa. Então eu falei assim, ó, se eu viesse com a mesma roupa, se eu decorasse exatamente as mesmas palavras, vocês me escutando não iam ter a mesma impressão do que eu falei naquela época. Por quê? Porque
Impossível, né? A gente falar igual, do mesmo jeito, com a mesma coisa. Porque naquela época, de repente, eu tinha acabado de comer, não tá, né? A gente, quando vai para São João, né? Antes toma um cafezinho. Mas assim, ó, a experiência e a percepção deles talvez seja diferente da nossa nesse momento. A forma com que eu passei, a forma com que eu expliquei, a forma com que... talvez seja diferente do que eu estou falando agora. Né? Usei exemplos, né? Estou sendo intuída de acordo com aquilo, né? Porque quando a intuição vem, não é só no meu anjo guardião, às vezes o anjo guardião de vocês. Talvez eu não tenha essa amplitude que um médium tenha de, né? Mas a gente está aqui conectado com a espiritualidade, então a gente dá abertura para que seja passado alguma mensagem, né? Então tudo vai ser sempre uma experiência nova para nós, mesmo que a gente passe de novo por aquilo ali, mesmo que a gente leia de novo um livro, que a gente veja um filme, a gente vai sempre pegar uma mensagem nova naquilo ali, né?